Rabanada é uma tradição milenar, advindo lá da Idade Média. E Arimateia e Raíssa, o trigo e tudo que envolve ele está muito relacionado à cultura da nossa fé cristã. E tudo que envolve o pão e seus derivados é associado à nossa fé. Então, com a rabanada não foi diferente. Primeiro, para evitar desperdício, e segundo, pelo simbolismo do pão de ser o corpo de Cristo na forma representativa alimentar. Pois não. E vamos os ingredientes inicialmente desse Bom, alimento. é um alimento, como é que eu posso dizer assim, saboreado e apreciado no mundo inteiro. Porém, cada cultura vai fazendo adaptações às suas receitas. Por exemplo, é muito tradição, a gente herdou a receita dos portugueses. Porém, o brasileiro foi lá e adequou. Então, o brasileiro incluiu leite condensado, enquanto os portugueses gostam do vinho, né, na sua receita. Os americanos introduziram o xarope de Bordeaux, mais o bacon. Os franceses eliminaram o óleo e adicionaram a manteiga. Então, assim, cada cultura, eles vão assim, adaptando as suas receitas nessa iguaria. A França, a rabanada é um item do café da manhã obrigatório, assim como o croissant. Aqui no Brasil, a gente está mais habituado a comer a rabanada no final do ano, nas festas natalinas. Nos Estados Unidos também, é cultura, todo café da manhã tem parte da rabanada, só que eles usam o bacon e o xarope de Bordeaux, como eu falei para vocês. E onde é que entra o açúcar e a canela nessa história? Vamos lá. O açúcar entra principalmente na finalização e no processo da calda, né? Se faz uma calda, após ele frito, após a rabanada frita, se faz uma calda, embebede, adiciona a rabanada já frita na calda e depois em seguida numa travessa, e aí entra o açúcar com a canela em pó, finalizando essa iguaria maravilhosamente gostosa. Você falou há pouco aí na questão, teve uma inspiração no sentido do aproveitamento dos alimentos, né? Na questão, o pão residual, né? Isso. Aí, né? Outro dia o Vando comentou aqui que muitas receitas, elas surgem da necessidade do reaproveitamento. E com a rabanada não foi diferente. O famoso pão dormido ou pão envelhecido, ele eram cortados em fatias lá na Idade Média para não desperdiçar, tendo em vista a característica do pão, da representatividade que ele tem na nossa fé cristã. Então, não pode desperdiçar um alimento sagrado. Então, eles, com essa luta para não desperdiçar, para não perder, acabou se criando a receita da rabanada. Perfeito. E a gente pode dizer que, mal comparando, ou grosseiramente comparando, a rabanada seria uma torrada doce? Sim. De certo modo, ela é uma torrada doce, agora, porém, diferente. A torrada ela vai ao forno e não é frita, enquanto que a rabanada, ela é frita. E em algumas situações, viu, Angélica, é feito rabanada de panetone. Usa-se o panetone para fazer a rabanada. O Brasil, ele também trouxe uma especificidade para a rabanada quando começou a produzir o pão específico para a rabanada. Que anteriormente, como eu falei para vocês, era uma luta para não desperdiçar aquele alimento sagrado. Posteriormente, se aumentou muito o consumo, veio um doce muito gostoso e muito agradável. Então, o brasileiro foi lá e criou uma baguete específica para a produção de rabanada, ao invés de fazer com pão francês, que em alguns casos ficavam, pela qualidade do pão, né? A rabanada se dissolvia, a fatia não ficava completinha. Então, assim, o brasileiro criou a baguete de rabanada. Mas hoje aqui, na nossa realidade regional, ela segue predominantemente sendo feita do pão francês? Preferencialmente da massa salgada. Aí, tanto do pão francês, como também dessas baguetes já específicas para rabanada. Quando o cliente chega nas padarias,
eles chegam procurando pão para rabanada. Eles não pedem pão francês. Porque sabe que em alguns aspectos, em algumas padarias, o pão francês não vai dar uma rabanada legal. Porque ela precisa ter um miolo bem concentrado e precisa ser salgada. Então, foi feita essa baguete específica para a rabanada, para que as pessoas levem para casa e façam ao seu gosto, ao seu modo, adicionando outros ingredientes, como canela em pau, além de canela em pó, o leite condensado, que dá um sabor a mais, uma doçura a mais a essa torrada doce, como você mencionou. E para orientar nossos que nos acompanham, qual é a validade recomendável das rabanadas? Bom, geralmente é produto de um dia. Para comercialização, as padarias elas fazem todos os dias, certo? Mas você vai fazer em casa 2, 3 dias, tá de boa, tá tranquilo, certo? Não perde a validade. Ah, Norival, eu fiz para ceia de Natal e sobrou muito. Não tem, passa um plástico filme, põe na geladeira, que aí tu vai ter a rabanada durante a semana inteira.